Programa Verdade para o Tempo do Fim. Louvor, palavra, alegria, ensinamento bíblico e a participação do ouvinte. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes, meio-dia, 50 segundinhos, horário de Brasília. Está começando mais um programa Verdade para o Tempo do Fim. Então vamos juntos até o final desta programação em 102,1 FM, Adore Mais FM de São Paulo, também para o Brasil e o mundo, pelo site adoremaisfm.com.br, ou você baixa o aplicativo da Adore Mais FM no seu smartphone e ouça também através do seu celular em qualquer lugar do mundo. Essa programação que vai ao ar todos os domingos do meio-dia a 1h da tarde, que tem como objetivo erguer a humanidade, prepará-la para a volta de Jesus, ok? Nós estamos também ao vivo, em vídeo, simultaneamente aqui na frequência de FM, ou pelo aplicativo aí, ou pelo site. Ao vivo, então, pela página do Facebook da Adore Mais FM. Vai lá no Facebook para você ver como é que a gente é. Tá certo? Adore Mais FM. Procure aí a gente no Facebook. Ou no YouTube, tá bom? Ou no YouTube também, ao vivo, simultaneamente aí. Adore Mais FM também, para você procurar no YouTube. Então, o YouTube ou Facebook. Eu estou aqui com a Fabiana. A Fabiana, ela vai tratar hoje sobre o assunto de saúde mental, contando uma história maravilhosa. Preste bem atenção, sobretudo nos milagres que Deus tem realizado na vida de pessoas que têm entregado aí a vida completamente a Jesus. A Leila hoje com um bloco novo, daqui a pouco ela vai falar sobre dicas de saúde, você não pode perder. E o Jorge no seu bloco, reflexão. E eu terminando sempre com intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo para você praticar. Por isso que você deve tomar nota, porque sempre ao final do programa a gente passa o telefone do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, para você que queira caminhar conosco ao longo da semana de forma mais profunda, através dos áudios e das meditações que a gente passa. Ao longo do programa eu falo mais sobre isso. E o Wellington hoje na mesa de som conosco até o final desta programação. Vamos então começando com o bloco do Momento da Saúde, no contexto, primeiramente, da saúde mental, com mais uma linda história narrada pela nossa querida e amiga irmã Fabiana. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Leila. Boa tarde. Jorge, Wellington. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Queridos, o Alexandre disse que é uma linda história. Você sabe o que há de mais bonito nas nossas histórias? A forma como o Senhor intervém e nos ergue do chão. Porque se nós realmente formos bem sinceros, formos bem francos, ao olhar para trás, nós conseguimos ver situações que foram realmente de profunda angústia. E essa história que a princípio pode ser assim, Senhor, ainda bem que não é a minha história, talvez você se sinta dessa forma. Nós precisamos sempre focar naquilo que o Senhor pode e Ele faz pelos seus filhos. E na carta de hoje, da nossa amiga Genilda, ela diz assim: Bom dia aos ouvintes. Posso dizer que é um privilégio estar com vocês novamente. Semana passada estive por aqui. Meu nome é Genilda, tenho 48 anos e hoje darei continuidade ao relato de algumas situações da minha vida e da minha família. Quando criança, eu e minha família morávamos na Bahia, na região rural. Posso dizer que eu vim da roça. Viemos todos para o estado de São Paulo e essa mudança foi ocasionada por dificuldades financeiras. Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu comentei que o meu pai sofreu um acidente de trabalho. Ele foi picado por uma cobra jararaca, e devido a isso perdeu a perna direita, o que prejudicou a sua capacidade para o trabalho braçal no campo. Ele e a minha mãe concluíram então que São Paulo seria a cidade ideal para a sobrevivência de todos. E aqui os meus irmãos mais velhos e a minha mãe conseguiram trabalho.
Antes de mudarmos para esta grande e abençoada cidade, os meus pais eles já tinham o hábito de consumir bebida alcoólica. E aqui esse mal se agravou. Meu pai ele passou a ter um sentimento de menos-valia. E ele se tornou uma pessoa muito ciumenta, o que junto com o álcool proporcionou aos filhos e à vizinhança um triste espetáculo. Consumir bebida alcoólica é uma cultura familiar. Pai, mãe, filhos e cunhados. E eu sei que vício é algo estranho. Como a gente pode achar que isso é normal e chamar de cultura? Na minha adolescência, a minha mãe aumentou o consumo da bebida. E as coisas pioraram. Agressões físicas, não somente entre família, mas também com pessoas que passavam pela rua, às vezes até estranhos, estavam no meio da confusão sem saber o porquê. Tirar às vezes a roupa em público. Palavras de baixo calão. Ela, que era uma mulher calma, pacífica, ela simplesmente mudava de personalidade, se transformava. Isso tudo me causava muita tristeza e muita vergonha. Ainda assim, os familiares compartilhavam com ela a bebida alcoólica. E até o dia em que, junto com a minha tia, foram me buscar na casa de uma amiga. Esse foi um dia que ficou marcado para os nossos familiares. Porque no caminho, elas precisavam atravessar uma ponte de madeira. Havia chovido naquele dia e o rio estava cheio. Minha mãe, como sempre, estava embriagada. Sem aviso, ela empurrou a minha tia da ponte. Por muito pouco, ela escapou da morte naquele dia. Foi só a partir daí que a família começou a se preocupar e se dar conta dessa questão que nós chamamos de alcoolismo. Quando a minha mãe chegava na casa dessa minha tia, ela passava então a correr e a esconder todas as garrafas de bebida que ela pudesse encontrar. É preciso, no entanto, nós compreendermos que um abismo chama outro e cultivar esse vício é chamar para si mesmo e para a sua família dores e tristezas. A impressão que temos é que mais homens do que mulheres são dependentes da bebida alcoólica. Na verdade, nós não temos ideia da proporção, porque o comportamento entre homens e mulheres é diferente. O homem vai para o bar, bebe e cai na rua. A mulher vai no mercado, compra, leva, bebe e cai dentro de casa. E talvez você aí esteja se questionando quanto a esse comentário que fiz aqui. Talvez vocês estejam vendo uma outra realidade nas nossas ruas. Mas permita-me dizer-lhes algo. As escolhas que uma geração tolera, a outra geração aceita. E assim vamos mergulhando no pecado e em suas consequências. Queridos, nós vivemos em dias em que as pessoas não aceitam essa palavra. Como assim? Pecado? Tudo é relativo. Me permita lhe dar a definição dessa palavra. Pecado é a quebra da lei. Qual lei? Nessa situação que estamos aqui relatando, eu me refiro às leis da saúde. E olha só o que está escrito na Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, se você estiver com ela, no livro de Gênesis. O primeiro livro, capítulo 2, verso 7. Encontrou? É só ir folheando que você vai achar. Bom, na minha Bíblia diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amados, o Senhor formou o homem com as suas próprias mãos, antes de soprar em suas narinas. Leia o capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver que toda a criação do Senhor foi feita a partir da palavra. Deus disse e apareceu. Mas com o homem, o Senhor foi diferente. Com os seus próprios dedos, ele fez o homem e escreveu em cada pedacinho dele as leis da saúde. Portanto, quando você consome bebida alcoólica, drogas ou qualquer tipo de cigarro, você está pecando sim, pecando contra a lei da saúde. Na minha infância, muito pequena, eu procurava refúgio em Jesus.
Eu era menina, eu me lembro que com meus 5, 6 anos de idade, eu contava tudo para ele, tudo o que acontecia na minha casa. E eu lembro que muitas vezes, no colo do Senhor, eu chorei. E na minha inocência, por vezes, eu ficava de mal. Porque eu acreditava, eu tinha certeza que o Senhor tudo podia resolver. Mas estava demorando e eu queria que as coisas fossem rápidas. Eu aprendi 2 coisas. Primeiro, a importância da oração intercessória. Apresentar a Deus cada um da minha família, mesmo que eles não tivessem interesse, mesmo que eles negassem a Deus, mesmo que eles não quisessem mudar de vida e largar o copo. Segunda coisa que eu aprendi, que não podemos desistir das pessoas. Persista. Não pense que orar por eles é pouca coisa. Somente na eternidade que o Senhor está preparando para você e para mim, saberemos os resultados das nossas orações. Sabe, eu lembro de um dia no qual eu estava com uma amiga em casa, a Cristiane. Ela era uma das pouquíssimas pessoas que frequentava a minha casa, porque eu tinha vergonha daquela situação. Nós estávamos na cozinha quando a minha mãe chegou. E ela, embriagada, se aproximou, trocou algumas palavras e do nada deu um tapa nela. Imediatamente eu a protegi e saímos, porque eu tinha muito medo das reações dela e do que ela era capaz de fazer. Mais tarde, quando eu voltei, me deparei com uma cena muito triste. As minhas irmãs haviam passado em casa. E devido à agitação da minha mãe, para conter as suas ações, sabe o que elas fizeram? A amarraram. Aquilo apertou meu coração. A que ponto nós iríamos chegar? Naquele momento, o Senhor mudou algo dentro de mim. O Senhor tirou o meu medo que eu tinha dela. Me deu força moral e me deu sabedoria para lidar com a situação. Eu a soltei e disse: basta. Por favor, não me pergunte como ou o porquê. Mas eu e os meus irmãos não comentávamos com ela nada do que acontecia após a bebedice. Acho que nós, na nossa cabeça infantil, nós pensávamos que nós iríamos desrespeitá-la. Tão terríveis eram as situações. Mas nesse dia eu quebrei o silêncio. Um silêncio que foi imposto por Satanás na nossa família. Quando ela ficou sóbria, sentei com ela e contei tudo o que acontecia. E após a bebida, não em tom de acusação, mas com tristeza e lágrimas, eu disse a ela o que se passava. Ela olhou para mim, ela estava espantada e ela disse que aquilo não era verdade. Chamei os meus irmãos e eu pedi que eles confirmassem. Ela então ficou em silêncio e a partir desse dia passou a tomar cuidado. Sim, ainda bebe, mas os episódios diminuíram. Desse dia em diante, eu passei a ter autoridade naquela casa. Eu tinha 17 anos. Literalmente proibi as brigas e as discussões. Não era permitido brigas entre os meus pais, entre os meus irmãos e nem entre os cunhados. Não dá para explicar. Mas quando algo começava a acontecer, eu olhava, corrigia e eles simplesmente me obedeciam. Da minha casa sou a menor, sou a caçula. Mas o Senhor me ajudou. Como disse antes, desde criança tenho em Jesus o meu melhor amigo e essa comunhão tem me ajudado a influenciar a minha família. Como eu, tenho irmãs que não bebem e não aceitam que o álcool adentre a porta de suas casas. Estamos quebrando esse vínculo, estamos quebrando esse círculo. Não se iluda, nenhum ser humano pela própria iniciativa busca Deus. Não. Olha só o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoa, confirma, fortalece e estabelece. Meus queridos, nós vamos ao Senhor, não porque nós temos essa iniciativa ou porque desejamos, mas porque Deus nos chama, porque Deus nos busca. E Ele está prometendo nos aperfeiçoar, nos confirmar, fortalecer e estabelecer. Sei que eu estou em um processo de crescimento espiritual. Minha família também está. Não devemos desistir, ainda que não vejamos resultados. Faça a sua parte. Deus fará a dele. Nesse momento, nós vamos ouvir uma música que fala muito ao meu coração.
porque diz que sim, eu posso ter paz. O nome dessa música é Não Se Turbe o Vosso Coração, do conjunto Dó, Ré, Mi, Fá. Deu? Agora a gente está ao vivo, está tocando pela rádio e ao vivo por aqui. Se você quiser falar alguma coisa, porque a música não pode por causa de direitos autorais. Se você quiser fazer algum comentário pro pessoal da live, a rádio está ouvindo a música. Mas na live... Ao vivo, ok? Ao vivo pelo Facebook, que é a nossa página Adore Mais FM. E ao vivo pelo YouTube também, Adore Mais FM. Por quê? Parece que ficou meio mudo aí para vocês que estão no YouTube ou no Facebook, porque como nós sabemos, nas redes sociais tem os direitos autorais. Então o pessoal da FM que está ouvindo agora, nesse intervalinho aí, uma música, tá? Essa música a gente não pôde colocar por causa de direitos autorais, né? Vivemos hoje numa época de muitos direitos autorais, tá certo? Então, você que está conosco aí, continue firme conosco, caminhando conosco, através do programa Verdade para o Tempo do Fim. Eu, Alexandre Bernardes, a Leila, a Fabiana, o Jorge. Daqui a pouquinho a Fabiana vai dar uma dica de saúde. E assim nós vamos avançando. Estamos de volta com o programa Verdade para o Tempo do Fim, depois dessa linda música que o pessoal ouviu aí pela FM, ok? Estamos em 102.1 FM, Rádio Adore Mais FM de São Paulo, para toda a grande São Paulo, para as cidades do interior paulista. E a pessoa também ouve em qualquer parte do Brasil e do mundo pelo site adoremaisfm.com.br. Também pelo aplicativo da Adore Mais FM, você pode baixar no seu celular, tá certo? E se você quiser assistir a gente em vídeo, para ver como que é a Leila, o Alexandre Bernardes, a Fabiana e o Jorge e outras pessoas que virão aqui um dia conosco também, convidados e convidadas, que já temos convidado e convidadas que estão aí, né, para vir aqui nos ajudar. É só nos acompanhar então pela página Adore Mais FM no Facebook ou YouTube, que é o canal Adore Mais FM. Fabiana, você tem algum recadinho? Não, hoje eu não tenho. Não tem recadinho? Não, somente um abraço. Posso mandar um abraço? Manda um abraço então. Amor, te amo muito. Epa. Obrigada pelo apoio. Sem você, não seria ninguém. Hoje vai ter revivamento. Olha que beleza, hein? Tá certo então. Vamos lá. E hoje com a Leila. A Leila que já visitou a gente em outra ocasião, no antigo estúdio. Hoje ela retorna agora como uma das colaboradoras aqui também. E ela vai dar agora uma dica de saúde muito importante para você. Preste bem atenção. Seja bem-vinda, Leila, ao programa Verdade para o Tempo do Fim. Obrigada, Alexandre. Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe. Né? Estamos aqui com muito prazer para poder dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. Para mim é sempre um prazer dividir. Eu sou naturopata, mentora em saúde e de alimentação natural. O meu papo é saudável, o meu papo é natural. Por isso, dicas de saúde, né? Maravilha. Você é culinarista, né, Leila? Também, alimentação saudável. Gente, né? ela cozinha muito. É a coisa de amiga. A gente faz assim, a gente faz caprichadinho. Traz alguma comidinha para que quando houver aqui o programa, no final do programa, pro Elito conhecer, né? A gente vai na cozinha ali e já come a comida. Beleza, combinado fala, então. A gente vai comendo aqui no estúdio, pessoal ver. Vai ser um prazer dividir com vocês. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, sobre desintoxicação, sobre desvermifugação, reeducação alimentar. Então tem muito assunto importante e relevante para a nossa saúde, tá bom? Então eu precisei trazer até uma colinha para mim não esquecer nada, para me trazer todas as informações para vocês. Primeiramente, antes de nós mudarmos a nossa alimentação, precisamos mudar a nossa mente. A Fabiana falou ali sobre a nossa saúde mental. É muito relevante tudo isso que ela tem passado para nós. E para nós mudarmos a nossa alimentação, a nossa qualidade de vida, temos que primeiro ter informações, mudar o nosso conceito, a nossa mente. A partir de hoje, pense da seguinte forma: qual a nutrição
que eu tenho quando estou comendo? O que eu tenho trazido para o meu prato? Tem me nutrido ou tem me trazido enfermidade? Porque só existem esses dois caminhos. Ou te nutre ou te traz enfermidade. As escolhas são nossas, né? Por isso, antes de fazermos uma reeducação alimentar, é muito importante nós eliminarmos as toxinas do nosso organismo através de uma desintoxicação orgânica. Existem muitas desintoxicações por aí, muito detox, é uma palavrinha que está na moda, né, Fabiana? A gente sabe bem disso. Mas nós precisamos compreender qual é o papel da desintoxicação no nosso organismo e como ela pode ser feita de maneira que possa nos trazer benefícios realmente, que não seja apenas uma modinha de tempo, né? A grande maioria das pessoas, elas não entendem que a maioria das doenças advém do nosso trato digestório. Ela vem a partir daí. E quando elas vêm, é um aviso de que chegou a hora de fazer certas mudanças no nosso estilo de vida para evitar doenças mais sérias. Então, nosso corpo ele é uma máquina maravilhosa, sábia. Quando nós temos um start do organismo, é para nós pararmos, refletirmos e fazermos as devidas mudanças. A saúde do nosso aparelho digestivo também afeta o modo como nós absorvemos os nutrientes dos alimentos. Comer é diferente de nutrir. Já aprendemos isso lá no começo. Você está comendo para matar a fome ou você está apenas só se alimentando ou se nutrindo, né? Nós sabemos que a hereditariedade torna algumas pessoas mais vulneráveis a certos problemas. Isso é fato. Mas o estilo de vida, esse é o principal foco que traz essa facilidade, né, de nós termos ou não certas enfermidades. E os hábitos alimentares saudáveis é o principal passo na prevenção e no alívio da maioria de todas as enfermidades. Eu disse todas, tá? São todas mesmo, estão relacionadas à nossa nutrição, à nossa alimentação ou à falta da nutrição. Pois não, Fabiana? Você está querendo dizer, então, que eu não sou obrigada a carregar nas minhas costas aquele fardo da doença pelo resto da minha vida? Você não é obrigada. Olha que libertação. As coisas podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Eu creio. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões. É tão sério isso, Fabiana, que às vezes você fala assim, poxa, eu estou no estilo de vida errado há 30, 40 anos, não tem mais jeito para mim. Lê do engano. A partir do momento que você toma uma decisão, eu vou mudar, o seu corpo reage, ele responde de forma positiva. E aí, Fabiana, pensando nisso, nós idealizamos um programa que se chama Programa Vida Saudável. A proposta desse programa é apresentar um plano de vida saudável, porque às vezes as pessoas querem, quem não quer saúde? Todos nós queremos, né? Ter qualidade de vida, ter saúde, largar os remédios de doenças crônicas, todos nós queremos, mas muitas vezes não sabemos qual caminho trilhar. Hoje tem várias vertentes no mundo mostrando caminhos saudáveis, é fitness, é diet, é light, é tantas coisas que deixa você perdido no meio de tudo isso. Então este programa Vida Saudável, ele veio trazer orientação dentro de uma mentoria saudável, uma alimentação equilibrada em todos os sentidos. Porque aqui no nosso programa nós entendemos que nós somos um todo, mente, físico, mental e espiritual. Não tem como separar isso, não tem como. A saúde só vai ser real se houver um todo, né? Se houver um completo. Neste programa, então, nós vamos orientar e mentorear. Sou eu e a Esther Costa que fazemos este programa. Nós mentoreamos vocês por 15 dias. Pois não, Fabiana? Eu só estava lembrando aqui, né, que a definição de doença é quando o seu corpo está se esforçando para se livrar de um abuso. Então, é importante que você consiga fazer isso de uma forma sistemática através desse programa. Exatamente. Esse programa, então, ele está aqui para nos ajudar, para ensinar a você. Nós ensinamos você a partir da medicina natural. Apresentamos para você um caminho para a recuperação da saúde, trazendo orientações seguras para ensinar o corpo a curar-se a si mesmo, porque é isso que acontece. Neste programa nós ensinamos desintoxicação, nós ensinamos desvermifugação, tirar os vermes, repor a flora intestinal, fazer uma verdadeira limpeza, uma verdadeira reeducação alimentar. Tudo isso no conforto da sua casa, pelo grupo privado do WhatsApp. Nós pedimos a você, então, que entre em contato conosco, se inscreva, peça mais informações. O telefone é o DDD 11 98651
9887. Operadora TIM, vou repetir. DDD 11 Devagar. 98651 9887. Mais uma vez agora, bem pausado. Vamos lá. DDD 11 986 86 51 51 98 98 87. 87. Isso, não perca tempo, invista na sua saúde e descubra o que fazer para começar a viver com mais saúde. Amém. Deus seja Glória a louvado. Deus, tá bem. Até a próxima, Leila. Até a próxima. Vamos rodar e a gente já volta com mais um bloco. O programa tá corrido hoje, vamos lá. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. E antes do momento de reflexão com o nosso amigo, irmão evangelista Jorge, eu quero mandar um grande abraço aos meus primos e primas lá de Itanhaém. Estive desde quarta-feira com eles. Olha, eu estou em estado de graça. Foi uma bênção estar com vocês. Sabe? Uma bênção realmente ainda maior para minha espiritualidade. Um beijo no seu coração, primo Esther, te amo muito em Jesus. Primo Daniel, também te amo em Jesus. Primo Júnior, também te amo em Jesus. A Lidiene, não sei se eu decorei o nome dela certo, já, né? Te amo em Cristo Jesus também, minha amiga. Tia Maria também, te amo em Cristo Jesus. E em breve estaremos de volta para falar mais sobre as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo. E o assunto, o tópico lá foi saúde, viu? Legal. Foi saúde, pudemos ali testemunhar do amor de Deus sobre a maravilha que é a mensagem da saúde, porque Amém. quando a mente governa o corpo e não o corpo governa a mente, nós não somos mais os mesmos. Vamos para o momento de reflexão agora, meio-dia e 25, meio-dia e 26 agora praticamente, com o Jorge. Daqui a pouco, Intimidade com Deus, tome nota, para você anotar no final do programa, o zap do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Vamos lá, reflexão. Momento de reflexão. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Hoje eu quero falar de um tema que tem assolado muito o povo evangélico, que é o adultério. Só que eu vou dividir isso entre esse domingo de hoje e o próximo domingo. Hoje eu quero falar o adultério contra Deus. Contra Deus, sim, contra Deus. Lá em Êxodo 20, verso 14, diz: não adulterarás. Ou seja, você está sendo infiel com Deus. E hoje o povo de Deus está infiel com Deus, está cometendo adultério com Deus. Mas como assim? Olha só o que diz lá em Isaías, capítulo 54, versos 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada de espírito abatido, como a mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. Então, quando você desce as águas, você se torna a esposa de Deus, porque Deus é o teu marido. Mas por algum motivo, por alguma razão, você acabou quebrando esse pacto, quebrando essa aliança, sendo infiel com Deus. Então hoje Deus está falando com você. Deus está dizendo o seguinte: volta para mim. A palavra conversão significa retornar para o eterno, retornar para Deus, porque todas as almas são dele. Foi assim que ele criou. E olha só o que diz em Isaías 44, verso 22. Olha só que texto fantástico. Isaías 44, verso 22. Se você se arrependeu, é só o que ele fala: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Veja, irmão, Satanás ele tem oferecido um banquete, uma mesa com banquete com várias coisas deliciosas. Ele não oferece nada ruim, ele oferece coisas deliciosas. Deus também. Então, a partir desse momento é a sua escolha. Você quer participar da mesa do banquete de Satanás ou da mesa do banquete de Deus? Deus está te chamando. Acabei de ler aqui, ele desfaz as tuas transgressões com uma névoa. Quando você está dirigindo, por exemplo, aparece aquela névoa, do nada aquela névoa desaparece. Então, quando você está em pecado, você está como se estivesse numa névoa. Mas quando você se arrepende, pede perdão a Deus, essa névoa se desfaz. E olha só o que diz Isaías 43, verso 1. Tanto que o Alexandre fala muito. Eu vejo o Alexandre falando muito sobre isso. Esse verso me lembra muito do Alexandre. Que diz assim, Isaías 43, verso 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome, porque você
é meu. Amém. Que lindo. Olha que verso bonito. Volte para Deus. Volte para Ele. Volte a essa aliança que você quebrou. Lembre-se, por que você se batizou? Por que você se entregou a Deus? Lembre-se deste momento. E olha só o que diz Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus. E para glorificar a Deus é pelos seus frutos. Olha só o que diz em Isaías 45, verso 22. Olha que texto bonito. Olha só o que diz. Olhai para mim e sede salvos vós. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus, irmãos, está te chamando. Procura contemplar a Deus. É o que ele está falando aqui. Olhai para mim e sede salvos vós. Olhe para Jesus. Ah, mas como que eu faço isso, irmãos? Eu não sei, irmão. Como eu gostaria mesmo, de verdade, de voltar para Deus, mas eu não tenho forças. Eu quero largar esse pecado, eu não quero mais sentar com Satanás nessa mesa. Eu quero sentar na mesa de Deus. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço? Daqui a pouquinho, o Alexandre vai estar falando sobre intimidade com Deus. Através da intimidade com Deus, você sim vai voltar para o eterno, que é o nosso Deus, o Deus Criador. Deus tem coisa muito melhor. Na mesa de Deus tem mais coisas melhores do que na mesa de Satanás. Então, essa tarde, fica conosco até o final do programa, até 1h da tarde, porque o Alexandre vai estar falando como que você pode estar íntimo com Deus, para você voltar a casar com Deus novamente. Que Deus abençoe a todos. Amém. E com esse pensamento, então, vamos já para o estudo da palavra. Estudo da palavra. Oremos ao Senhor neste momento. Pai Santo e Eterno Deus, através do que nós ouvimos aqui, as dicas de saúde, testemunhos de pessoas que tiveram problemas de saúde mental, mas o Senhor tem renovado todas as coisas. Amém. As dicas simples que tendem a nos dar uma mente mais clara, uma mente mestra, para entender a Tua palavra e termos mais forças para colocá-la em prática. E esta reflexão agora, ó Pai, que nos apela cada dia a andarmos contigo e para aqueles que se afastarem, a retornarem. Porque o Senhor prometeu, jurou que estaria de braços abertos para receber. Ao estudarmos e meditarmos então agora neste momento de intimidade contigo, de como praticar momentos a sós com Cristo, fale conosco de uma forma toda especial e impactante, para que não sejamos mais os mesmos hoje, depois do que vamos ouvir. Rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meu amigo e minha amiga, tome nota, porque nós estamos aprendendo aqui como praticar passos de intimidade com Deus em momentos a sós com Cristo, orando as bem-aventuranças e praticando-as, tá? Porque no final do programa a gente fecha com o celular, né, o número do WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, onde você terá detalhes em áudio de como você poderá praticar. E já são centenas de pessoas que estão praticando e testemunhos extraordinários que muito em breve nós vamos estar colocando aqui. Tem aqueles que não pegam o zap, eles preferem só ouvir pelo programa, acham que já entenderam tudo e colocam em prática, né? Ok. Mas quando você vem conosco através do zap ao longo da semana, você tem tudo ali nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes para você colocar em prática. Tudo explicadinho, tá certo? Vamos ver então o que diz lá Mateus capítulo 5, versículo 4. A Fabiana vai ler este texto então. Mateus capítulo 5, versículo 4. O que diz lá, Fabiana? Na minha Bíblia diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o versículo anterior, o que falava mesmo? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções vêm a expressão humildes de espírito, no lugar de pobres de espírito. Então veja bem, o que é as bem-aventuranças? Quando você ora as bem-aventuranças e vive as bem-aventuranças,
Você está subindo uma escada de santificação. O seu caráter está sendo trabalhado e moldado à semelhança do caráter de Cristo. Ele está preparando você para o último ato do drama que virá sobre o mundo através do maior ataque que já houve no mundo por Satanás. Mas ele garante que os melhores momentos estão por vir, os melhores dias estão por vir, amém? Amém. Ao lado dele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Mateus capítulo 28, se eu não me engano, versículo 20, tá? Então o que acontece? À medida em que eu reconheço então, né, ou seja, humilde de espírito, pobre de espírito, reconheço que sou um pecador, que sem Jesus não sou nada, que sem ele eu só vou alimentar o meu ego, eu só vou alimentar o meu eu vou sempre fazer tudo do meu jeito, e sempre, desculpa a expressão, vou quebrar a cara, e ele nunca fará por mim aquilo que ele mais de bom gostaria de fazer, não porque ele não possa, porque ele pode todas as coisas, mas é porque eu não permito. Quando então eu permito que essa situação mude e eu entrego o meu eu digo assim, Senhor, aqui está o meu eu, quero ser humilde de espírito, sem ti nada sou. Tudo que eu for fazer eu preciso da tua orientação, da tua direção, da tua confirmação. Que a partir de hoje o Senhor dirige a minha vida. Sabe o que acontece? Os nossos olhos espirituais, eles abrem de tal maneira que agora a gente chora. Por que a gente chora? Porque agora a gente enxerga a malignidade do pecado. Entendeu? Eu vejo o quão o pecado que eu cometi foi cruel, ofensivo a Deus, às pessoas e trouxe miséria a mim. Por quê? Porque eu alimentei o meu ego. Chorar é sentir profunda tristeza, é mostrar grande ansiedade ou deplorar alguma coisa errada. É sentir aversão ao pecado, meu amigo e minha amiga. Quem não é tomado de vez em quando ou frequentemente por um desses sentimentos? Não é? Eu mesmo sou muito chorão. Não sei se todos aqui são chorão. Fabiana, você é muito chorona, Fabiana? Ah, um pouco. Um pouquinho? E o Jorge? Jorge é chorão? Eu tô começando. E a Leila? A Leila é chorona? Eu sou muito chorona. E o Hélito na mesa de som, ele é chorão? Ele falou que mais ou menos, né? Menos. Então o que acontece? Ó? Estudos realizados mostram que tanto homens como mulheres choram igualmente. Não é? Essa história de que homem não chora não passa de um condicionamento social. Não é? Oi, Jorge. Inclusive nocivo também. Então, hoje se sabe que o choro é algo bom, saudável, equilibra as emoções. Exatamente. Quando eu comecei a orar as bem-aventuranças e comecei a praticá-las pela misericórdia de Deus, quando pratiquei, conheci os momentos a sós com Cristo através do convite da minha amiga Fabiana, não é? E eu entreguei o meu eu a Deus ali numa vigília que eu passei a madrugada orando, reconhecendo que eu era egocêntrico, que eu alimentava o meu eu, que eu queria fazer tudo do meu jeito e que Deus então não podia fazer o que ele queria fazer, porque eu não deixava. Quando eu estava subindo a Serra de Santos, a Imigrantes, hoje eu passei por lá, eu lembrei. Aliás, estava linda a Serra de Imigrantes hoje, só um parênteses aqui, estava linda a Serra de Imigrantes hoje. Tinha assim, olha, quase até o final da Serra e da Imigrantes ali, até chegar em Diadema, né, que é onde eu moro, uma leva assim de flores, era uma cor, não era lilás em si, é mais rosa mesmo, não sei o nome daquela flor, minha mãe também não soube ali O nome. descobrir o nome, né? Mas estava uma coisa linda, assim, eu ia lembrando, né, de quando eu tive minha experiência, quando eu comecei a chorar, porque aí eu reconheci, né, eu enxerguei a malignidade do meu pecado, aí eu comecei a chorar. Um dia eu vou contar aqui completo o testemunho. Aí veio aquela voz suave lá na minha mente, uma voz bem suave na minha mente, assim, que disse assim, ó, eu te amo, só eu te conheço como ninguém te conhece. Até hoje eu fico emocionado, né? Não tem jeito, toda vez que eu conto eu fico emocionado. Ninguém te conhece como eu te conheço. E só eu sei te entender como ninguém te entende. E você, de agora em diante, é meu, né? Então, é saudável chorar, porque quando a gente chora, a gente coloca tudo pra fora, né? Isso, então Deus agora vem limpando. Então você percebe? O primeiro passo é você ser humilde de espírito. Você entregou o teu eu. Aí agora, Jesus ele vem te limpando, porque agora ele faz você reconhecer a malignidade do teu pecado. Não foi assim com a mulher samaritana? Ó, se você beber desta água, você vai tornar a ter sede, mas da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Ela, eu quero, Senhor, eu quero essa água aí. Então vai lá, chama teu marido e vem cá. Jesus revelou o caráter dela. Primeiramente, Jesus revela quem nós somos, com todo amor, com toda mansidão, para depois nos curar. Então,
o choro é saudável, ele equilibra as emoções. Então Jesus Cristo, ele era um homem normal, por exemplo. O mais normal que já viveu. Não há relato, né? Não há relato de que ele tenha dado gargalhadas em público, por exemplo. Mas os evangelhos afirmam que ele chorou em público algumas vezes. Se emocionou. Olha lá, Jesus também chorou. A primeira coisa que Jesus Cristo afirmou nesse texto é que quem chora pode ser considerado um bem-aventurado ou uma bem-aventurada, que significa uma pessoa verdadeiramente feliz, amém? Ele quer que nós sejamos felizes, alegres. Eu estava no litoral, né, de quarta-feira para cá, e tive um momento a sós com Cristo ali tremendo, andando ali na praia, olhando o mar, olhando os pássaros, as gaivotas, os urubus, até os urubus. Porque hoje eu tenho aprendido a praticar a arte da contemplação. E eu vejo na arte da contemplação o amor de Deus. E Jesus falava comigo lá, Fabiana, Leila, Wellington, ouvintes, delícia. Jorge. Falava assim, Alexandre, eu te amo, Alexandre. Olha, eu sou aquele mesmo que falou com você aquele dia lá na serra. Que conhece você como ninguém. Eu tenho um plano especial para você, Alexandre. Confie em mim. Espere em mim que eu vou te dar o melhor. Em tudo aquilo que você precisa, que você necessita, amém? Então, é isso que ele quer, que nós sejamos felizes, sabe? Esse é mais um paradoxo dentro dessa série que nós estamos intitulando, né, como orar as bem-aventuranças e praticá-las. Tome nota porque ao final do programa eu vou passar o telefone do WhatsApp, o WhatsApp do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, se você quiser praticar nos detalhes isso aqui, tudo em áudio, tá? Então, o Sermão da Montanha, tá aí, ó, no qual Cristo deu algumas receitas, né? Algumas receitas estranhas, mas profundamente verdadeiras. Como se pode ser feliz com as faces banhadas de lágrimas? Como? Então Cristo, ele não ensina que o chorar em si mesmo tenha poder para remover a culpa do pecado. O choro ao que se refere aqui não consiste em melancolia ou lamentação. Ou seja, é a verdadeira tristeza pelo pecado, que é o resultado da operação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Amém. Nós precisamos parar para pensar sobre a questão da insuficiência. Então, uma dessas razões nobres para o choro é o reconhecimento da nossa insuficiência. Quem reconhece a sua desvalia, seu desmerecimento, sua incapacidade, tem meio caminho andado para a vitória. Não é vergonhoso admitir a nossa falta de condições para realizar algo, né? O patético é o isolante orgulho que há na nossa natureza humana. A Bíblia declara que não podemos salvar a nós mesmos. Então Cristo ele veio ao mundo para nos salvar, para que pela suficiência dele nós fôssemos salvos da nossa insuficiência. Então o reconhecimento dessa carência é fundamental, meu amigo e minha amiga. E por mais traumático que possa parecer, deve ser encarado como motivo de muita alegria. Não é? Ele revela o nosso caráter, por quê? Porque ele quer que a gente se esvazie, para depois ele nos preencher do seu amor, amém? Amém. Tá? Então, repetindo, por mais traumático que possa parecer, deve ser encarado como motivo de regozijo, porque o consolo vem em seguida. Lá em Salmo 34:18, diz que Deus atende solicitamente a este choro. Fabiana, se você quiser ler esse texto, antes de nós avançarmos aqui para mais um tópico, Salmo 34, versículo 18, o que fala? Só um minuto, peraí. Salmo 34, versículo 18. Enquanto a Fabiana vai achando lá, prepare aí, tome nota, porque nós vamos fechar o programa de hoje com o número do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, para você caminhar com a gente para poder orar as bem-aventuranças e praticá-las. Na minha Bíblia diz, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém, glória a Deus. Falando então agora sobre arrependimento, pegando esse gancho, diferente do choro por não poder executar algo, é o choro por ter praticado algo de errado, com consequências o quê? Desastrosas. E nós desejaríamos de todo o coração poder sustar e até mesmo reparar os danos provocados, não é? Isso não pode ser confundido com remorso. Não é isso? Cujo conteúdo maior é de raiva em vez de sincera tristeza pelo pecado. Por muito tempo eu senti remorso. Por muito tempo
eu tive dificuldades de fazer as reparações, mas quando eu senti tristeza pelo pecado mesmo, aí veio aquela voz: eu te amo, Alexandre, sei quem você é, te conheço como ninguém. Agora você é meu. E hoje tenho vivido muitas e muitas vezes em estado de êxtase, de alegria, amém? Amém. Em estado Glória a de Deus. graça. Glória a Deus. E hoje eu posso dar a alguém o que eu tenho, porque antes eu não podia dar o que eu não tinha. Então, quem está arrependido geralmente não consegue esconder os sinais de seu abatimento. Mas exatamente nessas condições somos mais caros ao coração de Deus, amém? Amém. Porque Ele quer que nós sejamos um espetáculo para o mundo, amém? Um espetáculo para o universo. Sermos luz, sal da terra, para que eles, ao verem nós cheios do Espírito Santo, quando a gente passa por esse processo de orar as bem-aventuranças e de vivê-las, eles digam de nós: este é um povo sábio. Amém? Este é um povo sábio. Este povo tem sabedoria. Este povo realmente representa o caráter de Cristo. Amém. Eu garanto a você que muitos hoje não aceitam a Jesus porque está sendo representado a eles de forma má e errada o caráter de Cristo. Ou seja, não estamos dando um bom testemunho, né, Não estamos Alexandre? dando. Falando sobre aflição agora, Fabiana, Leila, Wellington, Jorge, ouvintes. De repente, em sua causa aparente, somos afligidos, né? Ou melhor, repetindo, de repente, sem uma causa aparente, nós somos afligidos. E isso pode ser motivo para algumas lágrimas, mas não para desespero. Afinal, o sofrimento muitas vezes é o cadinho em que se prova a nossa fé. Alguém escreveu certa vez: por meio da aflição, revela-nos Deus os lugares infeccionados em nosso caráter, para que por sua graça possamos vencer nossas falhas. Quando provados, não devemos afligir e nos impacientar. Não nos devemos rebelar ou buscar fugir da mão de Cristo. Amém. O sofrimento e o sucesso são parentes próximos. Se alguém consegue sucesso sem sofrimento é porque outros anteriormente sofreram, não é? E se nós sofremos sem obter êxito, seguramente é para que outros depois de nós alcancem também a vitória. Amém. Fabiana, pode falar. Eu vou terminar com o último tópico e encerro com o telefone para você caminhar com a gente. Mais detalhes sobre essa bem-aventurança para você orar, ela e vivê-la, e a sua vida nunca mais será a mesma. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, o nome dela é Marisa. Ela é da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Uma amiga muito querida. E ela me disse algo que me impactou muito, sabe, Alexandre? Ela está passando por sérios problemas de saúde, ela e a filha dela. E ela disse que ela tem orado da seguinte forma: Senhor, que nada que seja necessário para que eu tenha uma comunhão contigo não passe de mim. Que eu passe por cada provação que for necessário para a minha renovação de caráter. E como às vezes a gente é pequeno. Ótima decisão. Deus abençoe. Falando agora para terminar do amor, há ainda uma espécie de choro que traz felicidade. É motivado pela causa mais sublime, porque não se localiza em nós mesmos, e sim nos outros. São cada vez mais raras essas lágrimas de interesse pelas pessoas, porque nós somos egoístas, nós não ligamos para as pessoas. Precisamos aprender a chorar pelas pessoas, amém? Nos colocar no lugar delas, andar uma milha a mais com elas, não desistir delas. Vivemos em tempos do mais generalizado egoísmo. Conhecer, respeitar ou ajudar os outros é um sentimento quase esquecido. Abraham Lincoln afirmou certa vez: entristeço-me quando vejo que ainda há pessoas que não sentem as chicotadas nas costas de um semelhante seu. Essa capacidade então de nos simpatizar pelas pessoas por suas necessidades traz dividendos imediatos e futuros, pois é natural que quando tentamos abençoar os outros, nós também somos o quê? Abençoados. Só podemos dar aquilo que nós temos. E terminando, a promessa de Jesus Cristo é de transformar tanto pranto em alegria, ou seja, todo pranto em alegria, e é nosso privilégio experimentar isso antecipadamente, reconhecendo nossa insuficiência, arrependendo-nos de nossas falhas, suportando as aflições e principalmente amando as pessoas. Com esse espírito, o presente vai se parecer mais com o futuro, e o futuro que todos desejamos chegará mais depressa. Amém? Amém. Glória a Deus. Para terminar então, você vai orar essa semana a bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De que forma? Você vai acordar de madrugada,
É o que a gente sempre indica, tá? Entre 2 e 4 da manhã seria o melhor horário. Se não der de madrugada, vai na primeira hora do dia, como a sua primeira tarefa do dia. Pelo menos 20 minutos, abra seu coração a Deus como a um amigo, como se você estivesse conversando com Jesus sentado do teu lado ali. E confessa os seus pecados pelo nome. Você vai pegar a sua palavra, a sua Bíblia, perdão, a palavra de Deus, tá? Você vai pegar a palavra de Deus, a Bíblia, vai abrir em Êxodo capítulo 20. Ó, Êxodo capítulo 20. Lá você vai ter os 10 mandamentos. E você vai conversar com Jesus e vai pedir que ele e o Espírito Santo mostre aonde você pecou contra Deus e contra o próximo em cada um dos 10 mandamentos. Olha, coisa tremenda isso aqui, hein? Isso aqui é para quebrar um contrato com Satanás, amém? Olha, vai vir uma paz que você nunca teve na sua vida. Amém. Às vezes eu fico pensando, puxa, eu tenho dificuldade de explicar com palavras as coisas para as pessoas. Mas eu sei que quando elas praticam, elas começam a entender. E já me disseram isso. É verdade, Alexandre? Quando a gente pratica, a gente entende. Tem a Maria Batista, que é uma das ouvintes. Quando ela praticou o passo número 2, ela mandou um áudio pra mim, testemunhando, chorando. Ela chorava. Alexandre, eu nunca conversei com Jesus como eu conversei agora. Confessando os meus pecados pelo nome, Alexandre. Senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Olha, até arrepio de falar. E é isso que você vai sentir, amém? Amém. A primeira bem-aventurança é você entregar o eu. Reconhecer que você é egoísta, egocêntrico, que sem Deus você não é nada. Aí vem a tristeza pelo pecado. Então você vai lá nos 10 mandamentos essa semana, tá bom? Conforme já ensinei. E peça que o Espírito Santo mostre a você aonde você pecou contra Deus e contra o próximo em cada um dos 10 mandamentos. E vá confessando cada pecado pelo nome à medida que você for lembrando. Se há algum pecado que você já confessou e que você se arrependeu de verdade e abandonou, não há necessidade mais de você confessar. Feito está. Mas se você ainda não tinha confessado, ou se vem à mente, se veio à mente a lembrança, faça isso, vai vir uma grande paz no seu coração, tá bom? Amém. Durante o dia, isso é todo dia, tá? Então, já sabe o que é para fazer durante a madrugada ou na primeira hora do dia. Ao longo do dia, vá conversando com Jesus e se vier maus pensamentos, peça para que Deus leve esses maus pensamentos cativos a Jesus para que você tenha uma mente santa, pura, pureza de espírito. Amém. E no final do dia, agradeça pelas vitórias que ele te deu. Faça isso todos os dias da semana, sua vida nunca mais será a mesma. Para terminar em definitivo, Alexandre, olha, eu não quero ficar só pela FM não, ou só pelo aplicativo, ou só pelo site nessa orientação. Eu quero é o áudio. Rapaz, esse áudio aqui, ó, são 22 minutos. Só esse aqui, desse tema aqui, ó. Aí você vai ter tudo nos mínimos detalhes, tá? E as orientações adicionais. Você prefere então caminhar conosco pelos áudios também? Para fazer ainda mais profundamente esse passo? Aí eu vou te passar o passo número 1 também, tá? Porque de repente você não fez ainda o 1. Então eu vou te mandar o passo número 1. Aí eu te mando o 2, porque o de hoje é o 2. Para quem tá na sequência, tá? Alexandre, eu quero receber os passos das bem-aventuranças. Não quero ser mais a mesma pessoa. Quero ter paz de espírito. Quero ser cheio do Espírito, cheia do Espírito Santo, para dar a última mensagem de advertência ao mundo e apressar a volta de Jesus. Amém. Quero ter a minha vida no altar de Deus, amém? Amém. No altar de Deus. Quero ter a paz que excede todo entendimento, purificação total da minha alma. Anote o telefone então, me chame no WhatsApp, que ainda hoje eu te respondo e vou passar para você as orientações. Prefixo 11 958 173591. Caminhe conosco então, para você ter os detalhes mais profundos através dos áudios, tá? Coloca lá, Alexandre, ou A Verdade para o Tempo do Fim, ou Equipe, A Verdade para o Tempo do Fim, enfim, cadastra a gente aí no seu zap. 11 958 173591. Tá bom? Agora são 12h e 54 minutos. Você está ouvindo aí o programa Verdade para o Tempo do Fim. De repente você chegou agora. Esse telefone é para você receber os passos em áudio de intimidade com Deus e de momentos a sós com Cristo, orando as bem-aventuranças e praticando-as para você ter a paz que excede todo entendimento que só Deus pode te dar. E ser uma bênção na vida dos outros. Última vez, 11 958 173591.
91. Leila, muito obrigado. Até a próxima. Deus te Até a abençoe. próxima. Obrigada, Alexandre. Até domingo que vem, se Deus quiser. Fabiana, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até a próxima, equipe. Amo vocês. Até a próxima, ouvintes. Jorge, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Muito obrigado, Wellington, na mesa de som. E eu, Alexandre Bernardes, também me despeço na paz e na graça. Graça e luz para você. Lembre-se sempre, orai e vigiai para que não caia em tentação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Quinta, dia 11, às 5 da tarde, estreia aqui na Adore Mais FM o programa Mulher On com Ana Piti,